para abençoar alguém. Irmão, por mais que você se sinta assim, aquele que não pode abençoar, irmão, escuta, Deus usa a sua vida para abençoar aquele que acha que é alguma coisa. Todos nós somos vasos valorosos na mão do Senhor, todos nós indistintamente. O Senhor é que nos comprou. Cada um de nós vale o sangue daquele homem que foi para a cruz. Quarta-feira tem os nossos cultos de oração, os irmãos podendo, venham estar também. E domingo, às 19h, nós temos um culto evangelístico e pela manhã um culto de doutrina, amém? Ministério Déboras. Muitos de nós aqui, né, irmãos, somos fruto da perseverança de nossas mães e das mães de outros que oraram por nós. Nós só estamos de pé, irmão, porque alguém ora por nós. Irmãos, ninguém é uma ilha, nós não somos uma ilha. E você que é mãe, podendo estar aqui, esteja aqui para orar pelo seu filho. Não tem nada mais poderoso nessa terra do que a oração. E uma oração de mãe que teve a graça do Senhor de carregar o filho dele, a herança dele dentro de você. Mulheres, vocês são muito importantes na obra do Senhor. Deixa Deus continuar usando a sua vida. Você que está em casa, talvez se sentindo triste, Deus abençoe a sua vida, que é mãe, que lhe unja, lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja e lhe dê um sentimento de filha amada dele. Toda segunda, então, toda segunda, né, irmã? Toda segunda às 19h. Projeto Dorcas, irmãos, se hoje que está passando por esse momento aí de dificuldade, não tenha vergonha se estiver precisando, procure as irmãs que são responsáveis, a diaconisa Edilamar, a irmã Érica, as procure. Quer falar alguma coisa, irmão, sobre isso? Não? Se você estiver precisando, procure a irmã Érica, faz assim, irmã Érica, essa irmã que está ali com o braço levantado, a diaconisa Edilamar, procure a irmã, converse com a irmã, e nós que, pela misericórdia do Senhor, estamos empregados, que nós não venhamos a nos esquecer de trazer 1 quilo ou mais, aquilo que tiver dentro da nossa possibilidade. O pastor sempre fala disso. Se você for medir pelo seu amor, você vai botar lá, além do que você pode pagar, mas coloque aquilo que você pode. Você podendo, traga 1 quilo de alimento, isso vai ajudar alguém. Irmãos, a gente pode não ver hoje o que a gente está fazendo, mas o que nós plantamos, irmãos, na vida de alguém. Irmão, pare e pensa, imagina, olha só, aquela pessoa naquele dia ali, ela estava sem comida, e porque você se disponibilizou na mão do Senhor, aquele quilo de arroz que para a gente às vezes talvez poderia até estragar dentro da despensa, para alguém vai ser uma palavrinha chamada vida. Você vai estar doando vida. Toda terça e quinta, de 14 horas às 16h30, tem o curso de artesanato. Meninos podem participar também, né, irmã? As irmãs, eu lembro quando elas estavam reunidas aqui na frente, foi muito bonito aquilo, de ver as irmãs falando, irmãs que estavam com problema, até de depressão dentro de casa, e vieram e conseguiram produzir. Irmãos, não tem nada mais bonito do que a gente ver o trabalho das nossas mãos sendo apreciado por outra pessoa. O trabalho das nossas mãos, irmãos. Então, olha só, tem muita coisa dentro da igreja que nós podemos fazer juntos. Bazar. Você tem lá uma peça de roupa que você já não está usando mais, né? Porque as roupas, como disse o pastor Gutenberg, esse bonitão da igreja, eu dou sempre uma moral para ele, o cara é bonito, ele é a semelhança de Deus, então é lindo. Você tem uma roupa que emagreceu, irmão? Porque a gente não engorda. Essa parada que você está vendo aqui assim, nessa região, é ilusão de ótica, é a posição que você está me olhando. Ela está boa ainda? Dá uma lavadinha, uma passadinha e traz para a igreja.
Isso também é doar vida, irmãos. Pode não parecer, mas tudo que a gente faz dentro da casa do Senhor é vida, é vida. O que pode estar parado lá, porque às vezes uma roupa, irmão, vamos pensar em água. Água é boa, certo, irmão? Água, para tomar um banho, para beber. Mas se a gente deixar ela parada, irmãos, o que vai acontecer? E às vezes fica até, né? Não deixa aquela roupa estragar lá dentro do armário, não. Vamos renovar a nossa roupa, que aí é tipo árvore, né, irmão? Deixa cair as flores velhas, folhas velhas, e vai vir novas. Deus há de nos abençoar. O Casa de Paz vai voltar depois do aniversário da igreja. Então, quem for participar, procura o irmão João, procura o pastor João, procura quem faz parte do ministério. Vai ser avisado também, né, quando vai voltar, né? E aí, quando for anunciado, os irmãos procurem saber o que é a Casa de Paz, o que é esse ministério de evangelismo. Estejam atentos a todos os anúncios referentes a esse ministério, amém? Que tem a ver com o nosso crescimento. Serviço, um projeto social, isso é uma outra coisa. Você está com uma criança que está com um problema, um adulto que está com um problema, que está precisando de um atendimento estudantil ali para melhorar as notas. Pega o telefone da irmã Carla e dá uma ligadinha. É a esposa desse homem bonito, esse pastor lindo. Serviço de pedagogia e serviço de psicologia com a esposa mais bonita que eu tenho. Liga para ela é gente boa. Ela me aperta. Ela deu muita sorte de casar comigo, porque eu sou muito mais bonito que o... Deus foi bom comigo, irmãos. Deus foi bom comigo. Deus usou para mim de misericórdia. Aula de batismo, início 10/7. A diaconisa Edlamar que falou que é 8h30 que ela vai começar, né? Essas aulas. Se você quer saber quem é o Senhor, se você já está aí sentindo o desejo de se batizar, e se você também não está sentindo o desejo de se batizar, é isso mesmo, procura a irmã Edlamar. Você ainda não é batizado, mas já está frequentando, é simpatizante, irmão? Procura conhecer o Senhor. A gente nunca vai estar preparado. Nós nunca estaremos preparados para o batismo. Venha e comece. Começa lá, não venha tomar um banho não. Por quê? Porque você vai ter aula, você vai entender qual o propósito dele ter ido para a cruz, qual o propósito dele falar para a gente dar outra face, qual o propósito dele falar para a gente perseverar. Amém? Irmãos, ele nos chama de irmãos. Aquele cara que dividiu entre antes e depois dele, ele nos chama de irmãos. Na aula de batismo, você vai perceber isso. Olha, eu sou irmão dele. O que é isso? Eu sou filho do dono de todas as coisas. O dono da terra é o meu pai. Então, se você ainda não foi batizado, não perca tempo. A aula de batismo, diaconisa Edlamar. Michael, irmã, vai falar disso? Glória a Deus. O irmão Michael está lá em cima, a Carol vai falar para a gente sobre esse dia. Boa noite, meus irmãos, a paz. O Recarregando em Deus já é sábado que vem. Vamos estar aqui a partir das 9h45 da manhã, com os nossos jovens e adolescentes. Lembrando que as nossas inscrições ainda estão abertas. A inscrição vão fechar sexta-feira, às 21 horas. Então, a partir de sexta-feira, já não entra mais ninguém nas inscrições, tá bom? Porque já é sábado e a gente já está com uma quantidade de boas pessoas, glória a Jesus. Hoje fomos divulgar aqui para nossas igrejas, né? Pastor William liberou a gente para nós irmos aqui, visitar as igrejas e falar. Então, estamos com uma expectativa muito boa de termos outros jovens e adolescentes e
pais, tios, primas, todo mundo aqui conosco. Nós estamos com uma expectativa muito boa a respeito. São palestras que vão ser muito abençoadoras, não só para a igreja, mas para nós também, né, que trabalhamos com crianças, nós que estamos trabalhando aí com nossos jovens e adolescentes. A primeira palestra vai ser sobre saúde mental, que está tendo muita crise de ansiedade, né, entre os nossos jovens e adolescentes, até nós mesmos, né, que somos responsáveis. Ela vai estar falando sobre saúde mental, a irmã Luciana Guimarães, que começa a palestra às 10 horas. Cada palestra vai durar em torno de 2 horas. Então, o jovem adolescente que chegar aqui às 9h45, ele vai estar recebendo o seu kit recarregando em Deus, que vai ser o quê? Vai ser um crachá, né? Porque vamos botar um crachá de identificação em todos que chegarem. Cada um vai ganhar o seu bloquinho de anotação com sua caneta, para não perder nenhuma informação que vai ser aqui ministrada aos nossos corações. Depois disso, vamos ter o almoço, que começa a partir do meio-dia. O almoço não tem valor nenhum para ser pago. Vai ser um delicioso estrogonofe. Você que não fez sua inscrição vai perder o estrogonofe. E aí, depois, voltamos com às 14 horas, que vai falar sobre vice-dependência em tecnologia. Um tema totalmente importante, que vai ser muito abençoador. E fechamos com a última palestra às 16 horas, que vão falar sobre relacionamento, pais e filhos, com o nosso pastor Paulo César, que ele é psicólogo, ele já esteve aqui conosco no evento do Ministério de Casais, e é uma bênção. E vamos fechar, aí depois vai ter um lanche também, delicioso, que eu não posso dar spoiler ainda, mas vai ter um lanche delicioso. E aí voltamos às 19 horas para cultuar ao Senhor e fechamos com o culto das 19 às 21 horas. Meus irmãos, você que não fez sua inscrição, não perca de fazer a sua inscrição. Mas por que eu tenho que fazer a inscrição? Porque a gente tem um limite de pessoas, até 100 pessoas. Quando chegar nos 100, vai fechar antes de sexta-feira as inscrições. Aos irmãos que não sabem fazer o link, né, assim, acessar o link lá no Instagram, só procurar a gente, a minha, o Maicon, qualquer um da equipe aí que faz parte, né, dos trabalhadores, só dar o seu nome, sua idade, que a gente vai te cadastrar lá, que a gente está fazendo a inscrição por vocês. Nós estávamos conversando, pastor William, eu e o Maicon, e a gente achou bom para ver se a gente consegue fazer com que a igreja, como é um evento, né, totalmente gratuito, se os irmãos puderem trazer 1 quilo de alimento para estar abençoando o projeto Dorcas. Porque como não vai ter nenhum custo, vai ser um dia inteiro de palestra com profissionais, né, renomados. Aí os irmãos que puderem estar trazendo 1 quilo de feijão, de arroz, uma pasta de dente, estava conversando com a Débora agora há pouco ali atrás, ela falou algo que realmente é muito importante. Item de higiene, que às vezes se a gente não doa uma pasta de dente, as irmãzinhas que precisam de um protetor íntimo, se puder trazer, também traga, porque vai estar abençoando a vida de outras pessoas que estão nesse projeto Dorcas. Esperamos todos aqui e pedimos que nos ajudem em oração, a minha vida, a vida do Maicon e toda a equipe de trabalho, porque está sendo um trabalho de tamanha dificuldade espiritual, mas cremos no poder sobrenatural do nosso Deus. R$100 a inscrição, irmão? Quanto é a inscrição mesmo, irmã? Quanto é a inscrição, irmãos? Irmãos, 1 quilo de arroz a gente encontra aí por R$4,30. 3 palestras. Um desses aí eu sei que o cara é bam. Eu não sei qual dos 3, eu acho que é o do meio. Irmãos, o cara é lá em cima, em tecnologia. Dá para entender como Deus faz as coisas? Sabe quem é o alvo de Deus ter movido esse homem? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Misericórdia, irmão. Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Levanta a mão. Levanta a mão. O alvo é você. O alvo somos nós, cada um de nós.
Irmãos, 3 palestras com pessoas competentes em suas áreas. Façam um esforço para estar aqui. Será que só as crianças precisam de videodependência em tecnologia? Olha que Deus está querendo falar fortemente conosco nesse sábado e Ele marcou um encontro. Não falte. Próximo. Mas quanto é mesmo o ingresso, irmão? 1 quilo de alimento, irmão. Próximo. Olha aí. Crianças nas mãos do oleiro. Inscrição para as crianças de 3 a 12 anos, com a tia Patrícia ou a tia Carla. Tia Carla é aquela que está ali, ó, mulher do pastor Bonito Gutenberg, esposa, né? Desse aqui, ó, bonito. Para quem tem filho nessa idade, procura a irmã Carla e já faz a inscrição. É importante, né, irmãos, que esse trabalho é como é EBF, né, irmãos? É EBF. Então é importante que, se você conseguir trazer alguém, um vizinho, um parente que não conheça o Senhor, traz, que nesse dia, de uma forma lúdica, vai ser introduzida na vida dele a palavra do nosso Pai. Ele vai entender que tem um Pai na terra e um Pai no céu que cuida de nós. É muito importante que a gente consiga trazer alguém, amém? Encontro de casais. Irmão, teu casamento é bacana? Ih, tá todo mundo com casamento ruim. Irmão, teu casamento é bacana? Amém. Nosso casamento é legal, nós vamos ao encontro. Nosso casamento está com muito problema. Eu vou para o encontro também, porque eu vou resolver, porque eu vou conversar com essas pessoas que estão com um casamento legal. O que tem o casamento mais ou menos, lá também é o lugar, porque aí você vai estar entre os dois. Irmãos, eu não dava muita importância para esse negócio de encontro de casais. Eu falei, meu casamento é legal, mas tem umas coisas legais lá, irmão, que mesmo que seu casamento já esteja legal, não posso falar isso não, né, irmão? Tem umas coisas lá que são bem legais. É isso aí mesmo, irmão, que você está pensando. É isso aí. E comida, irmão. A gente gosta de comida, né? Tem comida pra caramba também. Os irmãos... É pecado, né, irmão? É verdade. Mas, irmãos, é bênção esse encontro de casais. Se os irmãos puderem e quiserem, né? Façam um esforço para estar lá. Quem já foi, sabe do que a gente sempre fala, né? Acabou, irmão? Glória a Deus. Misericórdia. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Faz um sinal assim. Ó, tem uma irmã aqui. Deus abençoe, viu, irmã? Sinta-se bem no nosso meio. Se você não tiver um lar espiritual, faça desse lugar o seu lar. Tomara que você se sinta bem. Tomara que o Espírito Santo fale ao seu nome, ao seu coração, e que possa ser esse o primeiro de muitos encontros. Mas se você já tiver um lar espiritual, avise lá o seu pastor que você conheceu uma igreja na qual também é pregada a palavra de vida. Amém? Deus lhe abençoe. Como é que a gente vai falar para a irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe. Aplauda o Senhor. E dessa vez eu nem esqueci, irmão, nem inverti. Ó, que bênção. Deus é bom, hein, irmãos? Vamos participar agora, irmãos, dos dízimos, das ofertas, como o nosso pastor também nos ensina. Vamos medir o nosso amor também, porque isso é um ato que a gente só faz também se nós crermos que o Senhor nos capacita. Oi. Obrigado. O Senhor tem nos dado, né, irmão, força para trabalhar. O Senhor tem mantido uma porta de emprego. O Senhor tem nos sustentado. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, fala assim, ó:
E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. E o que semeia com fartura, com abundância também cefará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Se o Senhor falar ao seu coração, irmãos, você levanta a mão e pega. Se não for o Senhor, não pega. Mas se o Senhor falar ao seu coração, faz um sinal, as irmãs vão passar, aí você pega o envelope. Mas só se o Senhor, se o Espírito Santo tocar no seu coração. Irmãos, vocês lembram também do assunto do letreiro? Pois é, esse assunto não morreu, tá, irmãos? Está vindo prova. Como é que é o nome disso, irmão? Quando vem para aprovar? Projeto? Então o projeto o irmão mandou, aí está passando pela avaliação dos pastores, para ver como funciona, da aprovação do pastor William. Então está sendo pedido algumas mudançazinhas. A gente chegou à metade, pastor? Ainda nem a metade, né? 3.500? Nós temos 1.700 e o valor total, por enquanto, está 3.200. Se o irmão e a irmã também sentir no coração de além do dízimo, o irmão puder ofertar com direcionamento para o letreiro, o irmão bota na frente do envelope o valor e bota pode muito em seus efeitos. E acabamos de cantar um louvor que diz que nós amamos a mensagem da cruz e até morrer nós vamos proclamá-la. E nós, como Ministério de Intercessão, estou aqui representando o Ministério de Intercessão, sendo coberta pelo pastor William, meu líder Marcos Marques, e a gente vai iniciar uma campanha a partir de hoje. Essa campanha vai ser do dia 3 ao dia 31. Qual o objetivo, o alvo dessa campanha, queridos? Nossos bairros, nossas ruas, ruas dos nossos trabalhos. O pastor João colocou lá no grupo uma relação de ruas que mais em breve a gente vai botar aqui. E aonde a luz está, o inferno não pode prevalecer, ele tem que recuar. E nós somos filhos de Deus, nós somos luz e sal nesta terra, precisamos nos posicionar. O proclamar até morrer a cruz do Senhor é nos posicionarmos como os filhos dele e levar o reino de Deus. E nesse momento eu quero convidar toda a igreja a orar com esse objetivo, por essas datas, né? Não vai ser um relógio de oração. O projeto é que oraremos, cada um na sua casa, vai orar pelas ruas relatadas e enfatizar a rua que você mora e que você trabalha. Desafio a vocês, enquanto vocês andam pelas suas ruas, vocês estejam intercedendo por ela, para que o mal bata em retirada, para que o homem mau não venha ter ali o seu objetivo alcançado, mas que ele venha ter o temor do Senhor sobre ele e que ele venha reconhecer a Cristo. Amém? Vocês estão dispostos a essa batalha? Amém? Glória a Deus. Mas a gente precisa ter algum alvo, a gente precisa ter uma direção. E eu quero que alguns 3 versículos bases desse trabalho que nós vamos realizar. O primeiro está em Mateus 17, 21. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Essa espécie de demônios. Tem demônios que não é essa oração. E por isso que vai ser diferente dessa vez, amém? A nossa convocação aqui toda quarta-feira, por isso que é importante vocês estarem aqui conosco no culto de quarta-feira, que é o culto de oração, para a gente vai estar fazendo na quarta-feira um jejum. Cada um no seu melhor
momento, mas um jejum voltado para essa ação específica. Amém? E no culto à noite nós vamos estar proclamando, verbalizando a cada rua do bairro que vai ser que vai ser colocado no Data Show e disponibilizado aí no Instagram, né, Pastor Guto? E nos outros canais da mídia. Amém? Mas no dia a dia de cada um, nas suas orações, vocês vão colocar também como objetivo. Efésios 6,12 diz que, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Às vezes a nossa carne pode querer aflorar, e a gente vê as injustiças que acontecem aí fora, e às vezes a gente não vê com bons olhos situações de pessoas que cometem crimes e são soltos muito rapidamente, não cumprem suas penas, a impunidade. Mas a gente precisa entender que a nossa luta é espiritual. Amém? A gente precisa ser luz. E o outro versículo é 2 Crônicas 7,14, que fala que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, se a gente quer viver numa terra melhor, uma terra de paz, a gente precisa se posicionar como igreja, a gente precisa se movimentar mais e mostrar para eles lá de fora que o nosso Redentor vive. Amém? Então, hoje a gente está dando essa partida. Eu quero que vocês pensem na rua que vocês morem, por onde vocês passam, seu trabalho. O foco maior, realmente, na campanha, porque é o que a gente abrange aqui, é o bairro de Caxambi, o bairro de Del Castilho, o Meia, mas nada impede que vocês coloquem a rua de vocês. Amém? A rua que vocês trabalham. Amém? Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o pastor João para fazer esse clamor. Eu quero que vocês, quem puder ir lá para fora, queridos, vale fora interceder pela nossa Aristide Caire. Amém? Você que está em casa, interceda pela tua rua, interceda pela rua da igreja. Não deixe de ter ousadia. Peça ao Espírito Santo essa ousadia. Amém? Pastor João. Veja agora qual é a rua que você mora. Vire para lá, para a sua rua, lá para a sua rua. Se a tua fica lá atrás, vire para lá. Glória a Deus. Se a tua rua fica para a esquerda, mas vire lá para a sua rua. Isso, para a sua rua, isso ali, isso. Glória a Deus, é batalha, irmãos, é guerra. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por este momento em que a tua igreja se posiciona contra o inferno, contra os demônios que têm levado os homens malignos, meu Senhor amado e santo, a aterrorizarem este bairro, meu Senhor. Neste momento nós cremos que o teu nome está sendo glorificado e o Senhor está dispensando anjos, aleluia, para que, meu Senhor amado, esse espírito do inferno, meu Senhor, que tenta assolar o nosso bairro, meu Senhor amado, caia por terra agora. Meu Deus, o teu filho, a tua filha se virou lá para a rua dela agora, meu Senhor. Nós sabemos que nem todos que estão aqui moram em todas as ruas que compõem nossos bairros, as ruas que nós passamos, mas pela fé agora, meu Senhor, nós pisamos agora, meu Pai querido e santo, em todas as ruas do nosso bairro e ordenamos a todo principado, a toda potestade, aos dominadores, meu Senhor, deste mundo maligno, que bata em retirada agora, meu Pai, que saia fogo da nossa boca agora, meu Senhor, e vai queimando todos os demônios, espírito de assalto, espírito de roubo, espírito do crime, todos os espíritos malignos que levam esses homens, meu Senhor amado, a cometer esses crimes, no nome de Jesus, nós cremos agora que está caído por terra, em nome de Jesus, Pai, e profetizamos, meu Senhor, que aqueles, meu Pai, que têm sido usados pelo diabo, serão usados pelo Senhor, não somente aqui na Nova Vida, mas em todas as igrejas que compõem o nosso bairro, meu Senhor. Eu creio, Pai, que esta oração está subindo
como incenso suave as tuas narinas e está descendo com providência. Oh Deus de livramento, ora crente, ora com fervor, ora repreendendo, ora agradecendo, ora adorando, porque eu creio num Deus que responde para a glória do nome dele. Pai, esta campanha começa hoje. Deus, compunge o coração dos teus filhos a jejuarem, a orarem, a mergulharem na oração nas madrugadas, Senhor, porque meu Pai querido e santo, os demônios não suportam uma igreja que ora. Aleluia! E a igreja do Caxambi, terra de milagres, Senhor, tem este sinal. É uma igreja que ora, Senhor, para a glória do teu nome. Se você crê no livramento, aplauda o Senhor com alegria nesta noite. Oh, glória! Irmãos, eu tenho tido com o staff, né? O staff, e eles têm eu ouvi de quem está em cima, eles têm dispensado, irmãos, por vários lugares aqui. Ore pelos policiais também, que eu esqueci de orar. Tem dispensado muitos deles, irmãos, que estão, entendeu? Para guardar o nosso bairro, porque eles também servem como anjos para nós. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Campanha maravilhosa essa. Nós já estamos orando já há um tempo pelo bairro do Caxambi e agora toda igreja unida em um propósito. O Senhor está mandando fazer algo aqui que eu não costumo fazer, e os irmãos já me conhecem. Pastor João, por favor. O Senhor manda dizer, não se turbe o vosso coração. Glória a Deus. Sua Bíblia está em mãos? João, capítulo 14. Vamos ler do versículo 1 até o 3. Eu sei, você está muito tempo em pé. Vamos ler rapidinho, vamos orar rapidinho e você vai voltar a tomar o seu lugar. João, capítulo 14. Eu queria pedir que, por favor, Alessandra, muda a versão para mim, bota a Almeida Revista atualizada para o povo acompanhar. João, capítulo 14, versículo 1, vamos ler até o versículo 3. Amém? Todos encontraram? Vamos orar. Vamos ler. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque de verdade o Senhor foi fazer morada para nós. Nós cremos que o Senhor vive e reina eternamente. O Senhor veio sobre essa terra como homem, Senhor. Viveu as mesmas dificuldades que nós vivemos, mas o Senhor passou ileso, Senhor, por todas elas. O Senhor não pecou, o Senhor se entregou a si mesmo, derramou o seu próprio sangue por amor de nós, Senhor. E ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida eterna. Muito obrigado por esse milagre. Que teu nome sempre, Deus, seja glorificado. Fala conosco, meu Deus, não porque nós merecemos, mas porque precisamos ouvir a tua voz nessa noite. Usa a minha boca, Senhor, como instrumento do Senhor nessa terra, que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode tomar seu lugar, meu irmão. Eu quero, antes de tudo, te pedir perdão, que a minha voz hoje está à sua graça. Esse tempo doido, ele deu uma bagunçada na minha garganta, que, irmão, eu vou te falar. Tá difícil para falar. Tem aqui. Tá difícil para falar. Então, por algum momento, você vai me ver parando para tomar uma água. Estou aqui cheio de pastilha Valda no bolso para poder dar continuidade, que senão aquele bichinho do ram-ram entra aqui na garganta e não sai mais nada, parece que o negócio fecha. Misericórdia, irmão. Então, ora por mim aí, enquanto nós estamos aqui falando a respeito da palavra do Senhor.
Eu acho lindo, irmãos, no Evangelho de João, essa narrativa em que o João, o evangelista, ele teve o privilégio de poder escrever. Algumas pessoas podem querer intitular esse texto para João, achando que foi ele que disse essas palavras, mas não. Quem disse essas palavras foi o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele está ali, antes desse fato, ele está discursando para uma grande multidão, contando várias lições a respeito do que estava por vir, contando a respeito do que poderia acontecer. Então, o nosso Senhor Jesus, ele entra em Jerusalém, e é conhecida pela entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. Muitos ali os recebem, outros não, mas com o passar do tempo, os judeus, eles não recebem Jesus como Senhor, eles não recebem Jesus como Rei, eles não entendem que o Senhor Jesus, ele é filho do Deus Todo-Poderoso. Ele é o próprio Deus encarnado na terra, responsável por restaurar Israel, responsável por restaurar a paz. E os judeus não entendem isso. E eles começam, então, a perseguir Jesus. Em vez de dar honras a Jesus, eles começam, então, a perseguir Jesus. Ainda que por onde Jesus passasse, sinais e milagres o acompanhavam. Por onde Jesus passava, tinha enfermos sendo curados. Por onde Jesus passava, tinham pessoas possessas sendo libertas. Mesmo assim, eles não entendiam e não recebiam Jesus como Salvador. Não entendiam Jesus como Filho do Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus não estava tão preocupado assim, porque Jesus, onisciente, onipotente, onipresente, sabe de todas as coisas. E mesmo naquele momento, por esse período de 33 anos, ele sendo homem, ele não deixou em nenhum momento de ser Deus. Algumas vezes nós já conversamos aqui e imaginávamos como deve ter sido a reunião no céu. Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Os três conversando, olhando para a humanidade, dizendo, não tem mais jeito, essa humanidade está perdida. O que será que vamos fazer? Aí Jesus levanta a mão e diz assim, Pai, deixa que eu vou lá, que eu entro na frente deles, para que os pecados deles sejam perdoados. Então Jesus vem em forma de homem, na barriga de uma virgem, na Virgem Maria, para que ele possa vir ao mundo em carne igual a mim, igual a você, sem pecado algum, se entrega como cordeiro mudo naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso ao Pai poderoso, para que eu e você pudéssemos fazer as nossas orações e termos as nossas orações ouvidas por Deus. Irmãos, então Jesus, ele está inserido nesse contexto. Jesus, ele está inserido nessa época em que os judeus não o recebem como Senhor. Pasmem, até hoje muitos judeus ainda não entendem Jesus como o Senhor. Então os judeus, por não receberem Jesus, eles começam a separar os discípulos, separar o Jesus, e Jesus mesmo assim ainda ia nas sinagogas. Quando chega esse episódio, Jesus vai dar lição para os seus discípulos. Porque os discípulos caminhavam com Jesus por um período, mas os discípulos ainda não estavam prontos para viver sem Jesus. Deixa eu abrir um parêntese imenso aqui também. Eu não estou preparado para viver sem Jesus. Eu não estou preparado para viver sem a presença do Senhor Jesus. Só que Jesus hoje, ele habita dentro de mim e dentro de você. Se você pode até querer ficar longe de Jesus, mas Jesus não vai te deixar, Jesus não vai te deixar, então ainda que você queira, Jesus não vai te deixar. As pessoas podem até querer viver sem Jesus, elas vão até viver sem Jesus, elas vão dizer assim, eu não quero esse Jesus, é uma escolha, é uma opção que a pessoa tem, mas triste é morrer sem Jesus. Viver sem Jesus até vai lá, é com Ele mesmo. Mas morrer sem Jesus é triste demais. Então, que nós não venhamos querer nunca vivermos sem Jesus, para que quando chegar a hora da morte, estejamos sempre com Jesus. Aleluia. Irmãos, então Jesus está inserido nesse contexto, ensinando aos seus discípulos. Num desses ensinamentos, ele quer dar uma prova de humildade para os seus discípulos. Então ele pega uma bacia de água, uma toalha, põe sobre os seus ombros, e ali ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, dando uma aula de humildade, se mostrando como servo diante dos seus discípulos. Aprendo muito com isso. Aprendi que quando fui consagrado a pastor, eu nada mais sou do que servo dos irmãos da igreja também. Eu vim aqui para servir aos irmãos. Entendo que a minha obrigação é servir
servir aos irmãos. E Jesus está ensinando para os seus discípulos: olha, a partir de hoje, você tem que servir as pessoas, vocês têm que servir as pessoas, vocês serão conhecidos pelo amor, vocês não serão conhecidos pela desonra, pela discórdia, pela confusão, não, vocês serão conhecidos pelo amor. Jesus ensinando os seus discípulos a lavando os seus pés, ele se põe na condição de humilhação. Ele se põe de joelhos e começa a lavar os pés do discípulo, um de cada vez. Aí chega Pedro, talvez o mais impetuoso. É ruim disso aí. Pastor Alberto é bom nisso. Falhou, irmão. Devagar. Não, vai. Intempestivo era esse Pedro aí, era provavelmente o mais intempestivo de todos os discípulos. E Pedro, quando Jesus chega para lavar os seus pés: epa, mestre, peraí. Não, Senhor, você não vai lavar meus pés, não. Aí, Senhor Jesus fala: olha, Pedro, eu preciso lavar os teus pés para que você possa entender e ter parte comigo. Pedro, de tão isso aí que o pastor Alberto falou, ele disse: olha, não lava o meu pé, não, lava o meu corpo inteiro. Aleluia. Esse era Pedro. Assim como Pedro, tinha André, que era seu irmão, mas também indouto, não entendiam muito, eles eram pescadores, não entendiam muito até mesmo de falar, o seu idioma era diferente, eles usavam de dialetos para se comunicar. Dentre esses discípulos, tinha Mateus, cobrador de imposto. O cobrador de impostos, ele não é bem visto pelo povo, obviamente a sociedade não olhava com bons olhos para Mateus. No meio desses tinha João, provavelmente um dos mais amorosos, que se recostava sobre os ombros de Jesus, ele mesmo se auto-intitulava como o mais amado. Dentre esses, tinha também Tomé, provavelmente aquele que tinha coragem de dizer o que os outros discípulos não tinham. Tomé provavelmente era aquele que os outros olhavam para ele: ei, Tomé, pergunta ou não pergunta? Tomé então soltava a voz e fazia pergunta. Esses são os discípulos que caminhavam com Jesus. Natanael, que por um momento teve um encontro com Jesus debaixo de uma árvore, e o Senhor diz: olha, eu te vi debaixo daquela árvore, eu sei o que você estava pensando, Natanael. Então esses são os discípulos a qual acompanhavam Jesus, esses são as pessoas a qual o Senhor Jesus lavavam os seus pés. Aleluia. Então, enquanto Jesus está ensinando para eles a respeito de humildade, está falando para eles a respeito de humildade, mostrando como eles deveriam se portar, Jesus começa a contar a respeito da crucificação, de forma didática. Jesus vai dizer para eles: olha, está chegando um momento em que vocês estão me vendo, mas vocês não me verão mais. Aleluia. Aqueles discípulos, por um momento, dá um certo calafrio. Eu posso imaginar na presença daqueles discípulos. Eles ficam sem saber o que fazer. Eles começam a pensar a respeito do futuro. Então, Pedro, o mais ousado, a partir do versículo 36 do capítulo 13, pergunta-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: ah, tadinho de Pedro. Ô Pedro, está falando sem conhecimento de causa. Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Esse mesmo Pedro, sem entender o processo pelo qual Jesus precisava passar, ele quer se meter ante ao processo e dizer: olha, Jesus, onde o Senhor for, eu vou contigo. Se tiver que ir para a cruz, eu vou contigo. Ei, deixa eu te dizer algo: se você não entende o propósito do irmão, não tenta se intrometer no propósito do irmão com Deus. O propósito do irmão é passar pela cruz. Você vai orar pela vida do irmão, mas você não pode entrar na cruz no lugar dele. Você não pode ocupar um lugar que não é seu. E Pedro, ele queria ocupar um lugar que não era dele, com palavras, dizendo para Jesus: Jesus, se tiver que morrer, eu morro pelo Senhor.
Senhor. Mas quando o cerco se fechou, Pedro deu linha na pipa e foi o primeiro a sair correndo. E aí o galo não cantou, até que o próprio Pedro negasse Jesus por 3 vezes e cumprisse aquilo que o Senhor disse que Pedro iria fazer. Irmãos, esse é o contexto em que os discípulos estão inseridos. Esse é o momento em que Jesus está contando para eles a respeito daquilo que estava por acontecer. Após esse discurso de Pedro, eu acredito que deve ter dito um grande silêncio naquela hora. Os 11, porque Judas já não estava mais ali, porque nos versículos anteriores, quando Jesus contava a respeito da crucificação, ele dizia que um deles iria lhes trair. Aí eles perguntavam entre si, quem é esse que irá trair ao mestre? Então Jesus fala, olha, aquele que eu der um bocado de pão, esse é o que irá me trair. Então quando o Senhor Jesus está servindo a ceia entre os discípulos, ele dá um bocado de pão molhado na boca de Judas, e Judas consome aquilo, o Senhor olha para ele e diz, é tu mesmo, Judas, é tu mesmo. Então Judas pega a bolsa e sai correndo. Os discípulos não entendem o que Judas está fazendo. Eles pensam, olha, Judas, por ser o tesoureiro, ele pegou a bolsa e saiu para comprar alguma coisa. Então eles não sabiam que Judas era aquele a quem iria trair o mestre. Então os 11 discípulos ali juntos do Senhor Jesus deve ter gerado um grande silêncio entre eles, pensando o que irá acontecer. Silêncio parecido com esse. Desse jeito. E os discípulos olhando um para os outros, preocupados, o que será de nós? Mas eles não ousaram levantar a voz. Nem mesmo o próprio Tomé, que era o mais questionador, ousou levantar a voz para falar alguma coisa, para perguntar algo. Mas existe uma coisa que é mais potente do que o telescópio que vê o chão da Lua, que vê o chão de Marte, que é a palavra do Senhor, que ela penetra na divisão entre a alma e o espírito, e é capaz de entender o que passa no meu e no seu coração, é capaz de entender o que eu e você estamos pensando, o que planejamos em falar, antes mesmo da palavra sair por nossa boca. O Senhor Jesus, ele dá uma olhada para aqueles discípulos e entende exatamente o que está acontecendo com eles. Então o Senhor, ele dá uma palavra que provavelmente, com certeza, não diria eu, não provavelmente, muda os pensamentos daqueles discípulos. E Jesus vai dizer para eles, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Esse versículo 1 do capítulo 14 fala muitas coisas em poucas palavras. Esse capítulo 1, versículo 1 do capítulo 14, dá para dividirmos eles em vários pontos diferentes, em vários tópicos diferentes. Mas o que eu quero me apegar com você hoje é que no primeiro versículo vai falar a respeito, meus irmãos, da crise existencial, psicológica, emocional que os discípulos estavam passando. E Jesus olha para aqueles discípulos passando por essa crise emocional e diz assim, olha, não se turbe o vosso coração. Você pode até estar passando por problema, você pode até estar passando por luta, mas Jesus manda dizer nesta noite, não se turbe o vosso coração. O problema pode ser psicológico, o problema pode ser emocional, o problema está aqui dentro da tua mente. O pastor Alberto falou hoje de manhã na escola bíblica, quando nós tínhamos em torno de 40 pessoas aqui, que existiam 40 guerras declaradas dentro do nosso cérebro, só no local desse templo. Eu me atreveria nessa hora a dizer que teríamos provavelmente 70 guerras instauradas aqui nesta noite, e o Senhor manda dizer para essas guerras instauradas aí, não se turbe o vosso coração. Aleluia. Fui pegar na íntegra o que quer dizer não se turbe. O não se turbe, se você pegar na tradução do Aurélio, do nosso dicionário português, é não se atemorize, é não se preocupe, não fique preocupado, eu diria até não fique ansioso.
Mas no original, o não se turbe, ele está dizendo aqui o turbar, como se fosse perturbar, como se fosse balançar, como se fosse agitar. E o verbo aqui conjugado no original é como se fosse o agitar de uma semente quando é colhida na terra, que os agricultores, eles colhem aquela semente, põem naquela peneira, sacode aquela peneira, joga para o alto e balança. Essa é a tradução no original. É isso que o escritor quer nos dizer. O se turbe é muito maior, é muito mais abrangente do que nós conseguimos captar no nosso português limitadíssimo. O hebraico, o aramaico, ele é muito mais rico do que a língua portuguesa. Então, quando ele está dizendo não se turbe, ele está fazendo alusão a uma semente colhida na terra, que tem as suas cascas arrancadas, posta em uma peneira, balançada, sacudida, recalcada. Então você imagina a bagunça que está passando na cabeça dos discípulos nessa hora, a luta que eles estão passando nesse momento, e Jesus consegue identificar essa luta na cabeça dos discípulos e diz para eles: não se turbe o vosso coração. Provavelmente aqui deve estar dizendo: olha, pastor, essa mensagem está falando muito ao meu coração, porque eu estou passando por uma luta desse tamanho, eu estou me sentindo como essa semente, sendo balançada de um lado para o outro, jogada para cima e para baixo, onde as pessoas, olha, estão querendo pisar, mas o Senhor me trouxe aqui como boca de Deus nessa terra, para dizer para o seu coração mais uma vez, e você sair com isso daqui muito forte na tua cabeça, e quando as lutas vierem, as dificuldades vierem, você vai repetir isso: não se turbe o vosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor. A preocupação dele conosco é gigante. A preocupação dele conosco é imensa. Esses dias eu mandei ele de trás: Jesus grandão da Galileia. O Lucas ficou rindo. É porque Jesus é grande demais. Jesus é maravilhoso demais. A preocupação que ele tem conosco é grande demais. Então ele usa das Escrituras, escrita tantos anos atrás, para nos exortar e nos fortalecer até os dias de hoje. Mas talvez você possa dizer assim: pastor, os discípulos, eles são experimentados. Os discípulos, eles são vividos. Eles acompanharam o Senhor, viram sinais, prodígios, maravilhas, ouviram Jesus pregando, e mesmo assim Jesus diz para ele: não se turbe o vosso coração. É isso mesmo, irmão. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos precisar consultar o capítulo 14, versículo 1 de João, onde diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Assim como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna, está gravado na tábua do nosso coração. O capítulo 14, versículo 1, também tem que estar gravado na sua cabeça. Para quando as dificuldades vierem, você recitar esse versículo. Você vai ver que é um trabalho fantástico que vai acontecer na tua mente quando você recita isso. Esses mesmos discípulos, lá no capítulo 4, a partir do versículo 35 do Evangelho de Marcos, eles também passam por uma crise emocional. Eles convivendo com Jesus, mas aí até dão uma colher de chá, porque eles estão no início do ministério, estão começando a caminhada com Jesus. Então, a partir do versículo 35, vai dizer: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento,
e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Note-se, irmão, deixa eu dar uma pausa aqui. O Senhor Jesus, tinha acabado de pregar para uma multidão o dia inteiro à beira-mar. Estava à beira do mar. Jesus, então, ele sobe um pouquinho ao monte, para que a voz dele pudesse ser audível àquela toda a multidão que estava ali acompanhando Jesus pregar. Os discípulos estavam ali como diáconos, servindo Jesus. Enquanto Jesus pregava, eles ajudavam, traziam uma ou outra coisa, oravam com os irmãos. Os discípulos acompanhavam a pregação de Jesus. E Jesus, ele vai e dá uma ordem para os seus discípulos. Assim que ele acaba de pregar, vamos pegar o barco e vamos para outro lado do mar. Vamos pegar o barco, vamos para o outro lado. E Jesus estava na popa. Olha que coisa linda, no versículo 38, a experiência dos discípulos com Jesus no meio daquela tempestade. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Aleluia! Caminhar com Jesus, irmão, não quer dizer para você que o mar vai ser tranquilo. Andar com Jesus num barco não te exime de passar por tempestade. Estar junto com Jesus não quer dizer que a sua vida vai ser de paz e de tranquilidade, porque enquanto estivermos nessa terra, vamos passar por aflição, sim, mas quando passarmos por aflições, olharmos para um lado, olharmos para o outro e ver pessoas desesperadas como nós, porque ali, irmãos, deixa eu falar, Pedro e André eram pescadores, tinham experiência com o mar, estavam acostumados a pegar tempestade, mas nessa hora aí, ai Jesus, ajuda a gente, ai Jesus, socorre a gente, Jesus, o que será de nós? Jesus, estamos perecendo, está entrando água no barco, Jesus, faz alguma coisa. Aleluia! Quantos de nós não se identifica com essa passagem? Aleluia! As lutas vêm, a tempestade vem. Aí às vezes a gente fala assim: poxa, não é possível, Jesus está no barco, não é possível passar por essa tempestade. É possível sim, mas Ele está no barco. Aleluia! E se Ele está no barco, eu e você temos uma obrigação, é clamar aquele que está na popa do barco. Oh Jesus, olha aí a tempestade que teu servo está passando. Aleluia! Então o Senhor Jesus se põe de pé, Ele olha para o vento, olha para o mar e dá uma palavra apenas: sossegai. Ei vento, ei mar, ei tempestade, sossegai. Aleluia! Eu imagino os discípulos: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que nem a natureza até a natureza tem que se dobrar diante dele? Deixa eu te dizer algo, no nome de Jesus, coisas maiores do que essa eu e você podemos fazer. Ele nos comissionou e os discípulos estavam lá atemorizados, até que Jesus se pôs de pé: sossegai. O vento é contrário, o barco está enchendo de água. Era como se Jesus pudesse trazer aqui uma visão do futuro para eles e dissesse assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, aleluia, e tu vai ver que essa tempestade não tem poder nenhum, e tu vai ver que basta uma palavra do Senhor, e essa tempestade vai passar, e esse mar sossegai. Eita Deus, aleluia. Aleluia. Esse é o Jesus que nós seguimos. Irmãos, interessante que Jesus ele fala conosco em todos os momentos. Em todo o tempo. Eu tive uma semana que foi uma montanha-russa de emoções. Você não tem noção das coisas que aconteceram essa semana. No final de semana passada, eu perdi uma tia que era muito querida. Eu costumo dizer que se eu tivesse uma hierarquia, a gente tem tia pra caramba. Minha mãe tem um monte de irmão. Era minha tia número 2. Ela me chamava de Guguzinho, para você ter uma ideia de como... para você ter uma ideia de como a gente era.
E tinha um tempo que eu não via essa tia, minha tia Aurinda, morava lá na Ilha do Governador. Ela acabou que engordou demais, aí vem aquela doença, né, irmãos, quando a pessoa está acima do peso. E aí ela se internou, me mandaram o vídeo de como ela estava no hospital, e eu dizia assim, Senhor, não deixa minha tia sofrer, não. Não deixa minha tia sofrer, não. Ela é tua serva. Então, no final de semana, o Senhor recolheu a minha tia para os braços dele. Aí, na segunda-feira, foi o sepultamento. Aí me vai eu, um tempão que eu não via a família da parte dela, né? Tinha uns primos, para você ter noção, a minha tia era no tipo de pessoa que ela tinha uns 200 filhos, mas nenhum era filho de sangue dela. Tudo que ela tinha adotado, cracudinho que passava na rua, ela pegava e levava para casa. Qualquer pessoa, ela levava para casa. Tamanho coração dessa mulher. E a minha tia, ela foi... Cheguei lá no sepultamento, muita gente que eu não conhecia. Muita gente que eu não conhecia. E a minha tia, que eu falo que é a 01, que ela já veio aqui algumas vezes, minha tia Anice, ficou comigo lá e a gente conversando. Minha tia serva, desde sempre. O pastor dela fazendo lá o sepultamento, fazendo o funeral. Aí me apresentaram para ele como pastor. Aí ele me chamou para poder trazer uma palavra. Aliás, não foi nem ele, foi a filha dela. E o meu outro tio que me chamaram para trazer uma palavra. Obrigado. E aí, eu estava lá no sepultamento, triste e ao mesmo tempo feliz. Preciosa ao Senhor é a morte dos seus santos. Então, eu estava triste por ter perdido nesse momento, não ia vê-la viva por enquanto, mas ao mesmo tempo feliz porque eu sabia que ela estava nos braços do Senhor. E o Senhor me deu essa palavra aqui. Não se turbe o coração. Crede em Deus, crede também em mim. E aí Deus me deu uma ministração ali por 5 minutos, suficiente, onde falávamos a respeito disso. Não se turbe o vosso coração. E também sobre aquela passagem que diz que é melhor ir na casa onde tem luto do que na casa onde tem festa. Porque na casa onde tem luto te faz refletir, te faz pensar, te faz ver como está a sua vida. Na casa onde está festa é tudo oba-oba, então você não pensa em nada, você só vive aquele momento. E aí é esse ambiente que Deus me deu essa palavra. E eu estou ali, eu dizia, olha, legal a gente ver as pessoas nesse sepultamento, e apesar de eu estar distante há muito tempo, mas eu tinha um contato com a minha tia, e ela me chamava de Guguzinho e tal, e ver o legado que ela deixou, as pessoas que ela ajudou, que ela abençoou. Essa foi a palavra que eu dei. E saí. Nisso que eu saí, levantou a mão um irmão e falou assim, eu quero falar. Quando o irmão começou a falar, ele falou assim, olha, essa mulher aqui, apontando para o caixão, fez uma obra tremenda na Ilha do Governador. Essa mulher aqui, o testemunho dela, arrastou várias pessoas para o Evangelho. Inclusive, ela ganhou muitas almas para Cristo, e ganhou vários pastores, que hoje são pastores para Cristo. E ele dizendo, né? E ele falou assim, inclusive, eu sou um desses pastores, ele dizendo. Ele dizia que ele foi diagnosticado com AIDS, quando ele conheceu a minha tia. E ele chegou na igreja, que a minha tia congregava, e a minha tia abraçou ele e disse assim, olha, Jesus tem um plano na tua vida. Você vai ser pastor de muitas igrejas, ele contando. Aí ele disse que não entendeu nada. Aí se internou, estava muito mal, à beira da morte. Ainda não tinha confessado Jesus como Salvador. Então ele pega a Bíblia e começa a ler a respeito do livro de Jó. E ele disse que quando ele leu o livro de Jó, ele lembrou das palavras da minha tia. E ele fez um concerto com Deus ali naquela hora no hospital. Ele disse, não, peraí, se aquela mulher é uma serva de Deus mesmo, e ela falou para mim que eu seria um pastor de muitas igrejas, eu não posso morrer aqui agora. Aquele homem, ele dizia que estava com 30 e poucos quilos. E hoje, quando nós vemos aquele homem, quando eu vi aquele homem, era um homem forte, alto, curado. E se cumpriu na vida daquele homem aquilo que a minha tia tinha dito para ele há tantos anos atrás. E aí foi mais uma pessoa, e mais uma pessoa, e mais uma pessoa, e o sepultamento se tornou um grande culto de oportunidades, onde as pessoas vinham testemunhar a respeito do legado que a minha tia tinha deixado na Ilha do Governador. E eu fiquei pensando, Jesus, quando eu for levado, eu quero deixar um legado parecido com esse. Eu quero que pessoas venham dizer assim, olha, pela palavra do pastor Gutenberg, pelo abraço do pastor Gutenberg, pelo puxão de orelha do pastor Gutenberg, hoje eu estou aqui. É assim que nós devemos querer ser vistos. É assim que é servir. Isso é servir. Aleluia. Então, no meio dessa montanha-russa de emoções, foi a minha semana.
Isso aconteceu na segunda-feira. Para quem sabe, quem não sabe, eu vou reforçar. Eu sou... cria é feio, né? Falar eu sou cria, né? Os adolescentes gostam de falar isso, né? Eu sou cria, é estranho, né? Sou nascido e criado na comunidade do Morro do Borel. Nasci e me cresci, tive a minha adolescência, tinha a minha infância toda lá. Quando a irmã cantou aqui hoje o louvor da harpa, eu lembrei da minha juventude, lá na Assembleia de Deus, no pé do Morro do Borel, a gente cantava esse louvor e era maravilhoso. O Senhor me trouxe à memória isso hoje. Que Deus te abençoe, porque o Senhor te usou para me trazer à memória algo muito bom. Então, eu fui criado nessa comunidade onde muitos dos meus amigos se envolveram com o tráfico. A maioria deles estão mortos, outros presos. Pouquíssimos são os meus amigos de infância que estão lá até hoje. E vivi lá por... Eu vou revelar a minha idade. É ruim isso, né? Enfim. Eu vivi lá por 39 anos. Irmão, calma, que tem mais história. Tem 2 anos que eu estou morando no Caxambi, ali na Rua Getúlio. Por amor à obra, irmão. Porque a minha vida toda ainda está lá na Tijuca. As meninas estudam na Tijuca, minha mãe está na Tijuca, minha sogra está na Tijuca. Por amor à obra, eu vim morar aqui perto da igreja. Aí estou morando ali na Getúlio. Irmãos, e tem uma irmãzinha aqui na igreja, a irmã Jurema, ela hoje não veio. Ela sempre me fala assim, pastor, ora por mim. Eu abraço ela, a gente ora junto. A irmã Jurema vem, olha, pastor, eu estou com um problema assim, assado, ora por mim. Aí eu oro pela irmã Jurema. Ela me manda mensagem, às vezes eu não consigo responder, aí ela vai e me puxa a orelha, eu te mandei mensagem. A irmã Jurema é um doce de pessoa. Aí ela sempre senta aqui nessa cadeirinha. Certo dia, eu conversando com a irmã Jurema, ela falou assim, pastor, eu tenho que te falar um negócio. Eu falei assim, fala, irmã. Ela, olha, você ora muito por mim, mas eu oro por você também. E Deus mandou te falar uma coisa. Eu, irmã, fala então, irmã. Ela falou assim, Deus vai te surpreender. Sério, irmã? Deus vai te surpreender. E você vai comprar o teu apartamento, você vai vir andando para a igreja. Eu falei assim, caramba. Aí contei para Carla. Carla, a irmã falou isso e isso para a gente. A gente está nessa luta de procurar apartamento já há um tempo, né? E está cada dia mais caro. O mercado imobiliário está jogando o preço lá em cima. E nada da gente encontrar. Aí alguém encontrou a Carla, mandou uma mensagem, enfim. Irmãos, essa minha semana maluca. Na segunda-feira eu estava no sepultamento. Na quarta-feira eu peguei a chave do meu primeiro imóvel próprio. Aleluia. Glória a Deus. E se cumpriu exatamente o que a irmã falou. Eu vou vir a pé para a igreja, que aqui na Capitão Rezende, né? Essa rua aqui? Na Capitão Rezende. Vizinho do Márcio lá, quase vizinho, quase pertinho ali do Márcio da irmã ali. Irmãos, então Deus é fiel. Quando Ele promete algo na sua vida, Ele vai cumprir. Morando lá no alto do Borel, eu lembro que o Senhor usou o Diogo e falou assim para minha mãe, olha, o teu filho vai ser pastor. Eu nem diácono era. Eu falei assim, esse velho tá maluco. E minha mãe olhava para aquilo e pensava a mesma coisa que eu. Ele é doido, né, filho? Ele é doido, liga não. Deus usou o diácono Diogo para falar isso para minha mãe lá em cima, no alto do Borel, irmãos. E pela misericórdia do Senhor, hoje eu estou aqui. Eu estou me sentindo hoje um pouquinho como Sônia e Edson, que quando vem para cá, começa a contar dos feitos de Deus na vida deles, mas isso é bom. Sabe por que isso é bom? Porque você entende que Deus faz, que Deus age, e que eu não sou diferente de você, que se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que usou o pastor João para orar pela irmã Natália e a irmã ser curada. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que usou o pastor William há 8 anos atrás, quando a Carla tinha um módulo no seio, que ninguém sabia, só eu e ela. O Senhor usou o pastor William para orar pela vida dela, aqui nesse altar, quando nem ministro nós éramos. E o Senhor falou assim, Carla, vem aqui que eu quero orar por você. O pastor William orando pela Carla aqui, ela com diagnóstico de módulo no seio na mão.
com a consulta marcada, só para o médico diagnosticar se era benigno ou se era maligno. O Senhor usou o pastor William para orar pela vida da Carla, e na semana seguinte, quando a Carla foi no hospital para fazer o exame, o médico falou assim para ela: tem alguma coisa estranha, tinha caroço, agora não tem caroço, tinha módulo, agora não tem mais módulo. Eita Deus, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Se nós abríssemos aqui um culto de oportunidade, eu imagino que 90% da igreja ia vir aqui testemunhar de algo que Deus fez. Porque Deus continua operando sinais e maravilhas no meio do seu povo. Aqui é a Nova Vida do Caxambi, terra dos milagres. Os milagres acontecem nessa terra, os milagres acontecem nesse lugar, não porque você é bom, não porque eu sou legal, mas para a glória do nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado, para que todos possam ver Cristo formado em nós. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Quando o Senhor Jesus fala isso, não se turbe o vosso coração, ele está tratando o emocional. Depois que Jesus trata o emocional na vida dos discípulos, ele passa a tratar o espiritual. Nós tratamos até agora no emocional. O Senhor Jesus agora, ele quer trazer a memória sua e minha agora, para tratar no espiritual. Crede em Deus. Tem momento de luta e dificuldade que parece que a gente deixa de crer, que a gente deixa de acreditar que Deus é poderoso, que Deus é fiel para cumprir o que prometeu, e as dificuldades às vezes parece que são maiores do que Deus, mas não são. Crede em Deus, crede também em mim, diz o Senhor Jesus. Crede em Deus, crede também em mim, e viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Entenda de uma vez por todas que o Senhor, ele se faz presente no nosso meio, e ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua perspectiva de vida. Aquilo que você olha e diz que não tem mais jeito, o Senhor diz: crede em Deus, crede também em mim. Aleluia. Deixa eu chamar o Ministério de Louvor para nos ajudar, para a gente encerrar. Aleluia. É coisa linda quando a gente entende. É coisa linda quando a gente entende algo parecido com isso. Quando o Senhor Jesus, ele vai tratar da gente nas duas esferas, tanto emocional quanto espiritual. Eu costumo dizer que não pode ter diferença. O meu eu interior não pode ser diferente. Eu não posso ser o Gutenberg, pastor Gutenberg aqui no Caxambi, aqui na Nova Vida do Caxambi, e lá no meu trabalho ser simplesmente o Gutenberg. Não, eu tenho que ser pastor Gutenberg lá no meu trabalho também. Não adianta eu querer ser crente 007, pegar a Bíblia e escondê-la debaixo do braço. Ninguém está vendo que eu sou crente, ninguém está vendo a minha Bíblia. Não, deixa eu te dizer, você tem que andar para lá e para cá com ela na tua mão. O inimigo de nossas almas tem que ver a tua espada na mão, ele tem que ver a tua arma na mão. Ei, bairro do Caxambi, você está ouvindo aí? Aqui tem 70 pessoas fortemente armadas, com a espada de fogo na mão, pronta para passar por essas ruas em paz e em segurança. Aleluia. E você que nos ouve através da internet, que o Senhor fale verdadeiramente ao seu coração. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, assim diz o Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão ministrar esse louvor, eu quero convidar a igreja que se ponha de pé, para que desse louvor a gente faça